Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nessa última época planejada pelo Senhor Deus, dentre tantas pessoas do mundo, nós fomos chamados para sermos salvos. Neste mundo tão maligno, cheio do pecado, o Senhor nos discerniu, nos permitiu a oportunidade gloriosa de podermos viver como seus filhos, Senhor. Agradecemos a ajuda, o poder, o cuidado do Espírito Santo. Nesse tempo, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue, estamos todos reunidos diante do Senhor. Estamos aprendendo a sua palavra. Agradecemos pela comunhão que nos permitiu. Nós cremos que o Senhor está no meio de nós. Que o Senhor possa cuidar de cada um. Que o Senhor Deus possa sustentar através do seu poder e da sua palavra. Que como seus filhos, nós possamos viver sem nenhuma vergonha diante do Senhor. Que através da sua palavra, da sua grande esperança, que o Senhor Deus possa nos revelar, para que nós possamos pregar essa palavra para os espíritos perdidos deste mundo, para que muitos espíritos possam receber a salvação. Que o Senhor possa trabalhar no meio de nós. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, que estão pregando o Evangelho, que estão guardando a fé, para todos nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor Deus possa permitir a palavra, a ajuda do Espírito Santo, para que mais fortemente possam pregar a palavra do Evangelho. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos cumprir o seu grande trabalho. Aqueles que estiverem no meio da fraqueza, aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa permitir a graça para que possam viver mais uma vez pelo Senhor nesse último tempo. Que o Senhor Deus possa nos ensinar qual o caminho que devemos percorrer, qual a vida que devemos viver. Nesse presente momento, a palavra que o Senhor deseja nos manifestar, que a sua santa vontade nós possamos compreender, para que através da sua palavra, todos os dias nós possamos ser renovados, para que o nosso homem interior possa ser fortificado. Que o Senhor permita para que tudo isso se torne força para nos conduzir. Senhor, que a cada momento, Senhor Deus, nos permita graça para que nós não nos percamos. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar Mateus capítulo 5. Vamos procurar a palavra de Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 10. Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 10. Vamos ler todos juntos devagar. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Durante a semana que passou, nós tivemos o retiro de primavera e terminamos muito bem pela graça de Deus. Dessa vez também, mais de 6.000 pessoas se reuniram e todos juntos oramos e pregamos
para muitas pessoas. Então, muitas pessoas receberam a salvação. Eu vi várias pessoas realmente recebendo a salvação. Eu agradeço por todo o esforço, por toda a dedicação. Então, pelo domingo de manhã, dos capítulos 5, 6, 7, nós estamos continuamente aprendendo sobre esse evangelho dos 3 capítulos. É pregado sobre o monte, o evangelho da monte. Então, essas palavras já são bem antigas e são palavras que fomos estudando mais uma vez e eu individualmente pude compreender e sentir mais dessa graça do Senhor Deus pela palavra que nos é dada aqui. Então, a palavra que nós aprendemos. Então, que nós todos possamos realmente decorar. Então, da mesma maneira, a decoração, a memorização da palavra da Bíblia é muito importante. Então, nós estamos continuamente meditando a palavra, 1, 2 versículos, ou até capítulos, e tem pessoas que são humildes, né? Não é? Que colam, não é? Na prova, então, perdão falar que vocês estão colando, mas essa memorização da palavra que nós fazemos no domingo é muito importante. Conseguimos fazer essa memorização. Então, como na palavra de Salmos, eu realmente já disse, para eu não pecar contra o Senhor, eu pus a sua palavra em meu coração. Assim como na palavra de Colossenses, capítulo 3, versículo 11, também já disse, onde não há grego nem judeu, circunciso nem circunciso. Ou cita servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, quer dizer, Cristo está em nós. É necessário que nós possamos meditar essa palavra do Senhor Deus. Então, quanto mais nós meditamos essa palavra, é o mesmo que um soldado que está preparado para ir para a guerra. Ele está com suas armas preparadas. Então, antigamente as pessoas guerreavam com arcos, flechas, espadas. Então, para acertar os inimigos com arco e flecha, você precisava mirar, né, saber atirar muito bem com a flecha. Mas também é necessário você ter flechas, né? Munições disponíveis. Então, quando nós vamos na palavra, nós podemos dizer que o Senhor já disse para nós termos o Espírito Santo. Nós precisamos ter a ajuda do Espírito Santo para lutar contra o diabo. O Espírito Santo, ele é o comandante, mas se ele não tiver a sua arma, ele não tem como lutar. O que é a arma? A arma é a palavra que está dentro de nós. Então, é difícil o Espírito Santo ele trabalhar livremente se nós não estivermos armados, se nós não estivermos com a espada. É por isso que o mais importante é nós aprendermos a palavra. Aprendendo a palavra, nós podemos conhecer quem é o Senhor Deus, nós podemos saber qual é o nosso estado diante do Senhor Deus. Quer dizer que pela graça nós podemos receber a salvação. Após receber a salvação, o Espírito Santo todos os dias ele renova o nosso coração também. Como em João capítulo 17, versículo 17 também. Realmente o Senhor, ele nos salvou através da palavra da verdade, porque a tua palavra é verdade. Então realmente o Senhor, ele nos permite a palavra todos os dias e nos renova a nós mesmos, sempre e todos os dias. Então se você não se alimenta da comida diariamente, não tem como trabalhar. Então da mesma maneira, se você deixa de comer por um dia, você já fica o quê? Cansado, sem forças? Então, da mesma maneira, na palavra de Jó, realmente mais do que a nossa comida do dia a dia, nós precisamos desejar mais a palavra do Senhor. Então, precisamos buscar essa palavra do Senhor Deus. Como na palavra de Mateus capítulo 4, versículo 4, realmente o Senhor por Jesus já disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, quando ele estava sendo tentado pelo diabo. Então, nosso coração é renovado pela palavra. E eu me dedicar através da palavra. Então, tudo isso realmente é a coisa mais preciosa que existe. Então, se eu não leio a palavra, se eu não memorizo essa palavra, a palavra é fraca dentro de mim, é difícil viver a vida de fé.
Então, quando chegar algum tipo de tentação, quando eu passar por alguma dificuldade, então o Espírito Santo nos faz vencer através da palavra. Como é que eu posso vencer sem a palavra? Então, realmente, na Bíblia já disse para não realmente cobiçar, porque aquele que cobiça realmente já se corrompe o coração. Aquele que reclama também. Realmente, a cada momento, se nós olharmos o Espírito Santo, que nos permite a palavra para que possamos lembrar no momento necessário. Então, o próprio Senhor Jesus já disse que quando realmente aquele Espírito ele vier, realmente ele nos fará lembrar de todas as suas palavras. Quer dizer que mesmo que nós não consigamos lembrar dessa palavra do Senhor Deus, todos os dias o Senhor Deus ele vai nos fazer lembrar a palavra necessária para nós, para que possa se tornar força dentro das nossas vidas, para que nós possamos vencer este mundo. Então, vocês não podem ser ociosos na leitura da Bíblia, entenderam? As pessoas que receberam a salvação, então realmente não podem ter um desejo realmente sem conhecimento. Realmente o sonho precisa ser baseado no conhecimento que é a palavra da Bíblia. Então pense bem, o médico ele está dizendo para o paciente, dizendo, você precisa comer isso, precisa tomar esse remédio para que você possa se curar. Então, ele precisa tomar esse remédio para ser curado. Da mesma maneira, se nós formos realmente vagarosos na fazer a leitura da palavra, realmente não tem como, não é? Mas hoje em dia, realmente, mesmo que seja difícil ler a Bíblia, pelo menos um capítulo, 2 capítulos, 3, 4 capítulos precisamos ler. Claro que é ótimo você ler mais e mais capítulos, mas também você não pode tentar ler demais. Porque ler demais, no final, você fica assim, não sabe o que você leu. Então isso não é benéfico na sua vida. Então, realmente tem pessoas que falam, eu li a Bíblia não sei quantas vezes. Então, eu não sei se sabem todas as palavras que leram. Então, realmente, o Senhor ele já disse para nós lermos a palavra da Bíblia, realmente de forma bem detalhada. Então, quer dizer que nós precisamos ler essa palavra do Senhor Deus, a palavra do Jeová, realmente para meditarmos dentro do nosso espírito. Então, não é simplesmente nós pegarmos essa palavra e estarmos somente enchendo pela leitura, mas preciso relacionar, preciso ligar isso dentro do meu coração. Então, a palavra da Bíblia, a gente precisa meditar continuamente. Então, quando você estiver viajando, não levem só dinheiro, a mochila, a mala de vocês, levem a palavra. Então, realmente, mesmo que possa se tornar um pequeno peso, levem a Bíblia. Então, não podemos deixar a palavra da Bíblia. Então, de noite também, se você está dormindo e você acha que está sem sono, levante para ler a palavra da Bíblia. É necessário desses costumes. É por isso que em Apocalipse, capítulo 1 também, realmente para todo aquele que ouve e lê, realmente para todo aquele que guarda essa palavra, realmente é bem-aventurado, porque o tempo está próximo. Da mesma maneira, nós precisamos guardar essa palavra, precisamos aprender a palavra da Bíblia nos ensina. Então, como é que nós iremos pregar se não há realmente quem realmente se não tem ninguém que ensine, que realmente aprenda essa palavra? Realmente é preciso receber esse ensinamento da Bíblia. Então quer dizer que realmente dentro da igreja o Senhor ele nos dá esse seu ensinamento. Então quer dizer que aquele Espírito da verdade ele nos dá todo o ensinamento. Então para nos ensinar todas as coisas, nós nos reunimos. Então todas as vezes a palavra que o Senhor Deus ele nos permite é para que nós possamos ouvir essa palavra, que nós possamos realmente receber esse ensinamento, que nós possamos guardar essa palavra. Então, realmente, eu poder obedecer ao máximo que eu puder fazer, eu preciso fazer. Eu preciso guardar essa palavra, porque assim terei o bem-aventurado. Então, se eu ouço e não guardo essa palavra, isso não é uma bem-aventurança. Então, em todo obedecer, realmente existe a promessa do Senhor. E é por isso que nessa promessa, realmente eu não devo simplesmente ouvir essa palavra e esquecer. E aquele que ouve e esquece, engana a si mesmo. Então você precisa ser aquele que guarda essa palavra. Aquele que guarda é aquele que pratica. Então, da mesma maneira, em João capítulo 13, o Senhor já disse realmente todas as palavras
Realmente você precisa conhecer e você precisa agir. Então, se você conhece e age na palavra do Senhor, pratica, existe a promessa do Senhor Deus. Então, como o Senhor ele já disse que existe a promessa do Senhor para o que? Honrar os pais, porque assim realmente prolongará, realmente viverá uma vida realmente boa nessa vida, prolongada. E como é que você vive uma vida prolongada? É quando você tem saúde. Então quer dizer que o Senhor ele vai permitir a saúde se você honra os seus pais. Então realmente existe a promessa e por que você não quer obedecer à palavra? Precisa ouvir a palavra do Senhor, precisa guardar essa palavra. Então as pessoas deste mundo realmente estão vivendo este mundo usando os métodos deste mundo, mas o Senhor Deus deixa os ímpios deste mundo. Por quê? Está esperando para quê? Chegue o momento da morte deles, porque existe o juízo, e por fim irão para a perdição. Mas aqueles que são os filhos do Senhor Deus, o Senhor Deus ele não permite para que vivam de qualquer jeito. Então precisam obedecer. Quando obedecem, recebem o galadão como prometido. Se não obedecem, recebem o castigo também conforme prometido. Então as pessoas que morrem não morrem pensando, eu estou recebendo o castigo do Senhor. Mas existe para os cristãos. Então, realmente, nós que estamos aprendendo a Bíblia, não é simplesmente uma cerimônia que fazemos. Mas, realmente, nesse tempo, vamos pensar, o Senhor Jesus vir e estar nos ensinando a sua palavra agora, no presente momento. Então, realmente, nós iríamos ouvir com toda atenção, certo? Então, o pastor que está pregando a palavra aqui agora também, é somente uma pessoa que está representando o Senhor Jesus, a palavra do Senhor Deus. Então, nós precisamos ouvir da mesma maneira. Eu não estou aqui para falar algo da moral, dar um ensinamento de moral para vocês. Nós estamos o quê? Anunciando a palavra da Bíblia. Então, realmente, nós temos esse papel. Como na palavra de Mateus, capítulo 9 também. Continuamente, nós lemos a palavra e quanto mais nós lemos, nós podemos decorar naturalmente. Então, eu peço para que vocês leiam em voz alta na casa de vocês também. Quando vocês forem lendo, vocês irão ouvir pelo seu próprio ouvido que estão lendo. Então, mais rapidamente você vai conseguir o quê? Decorar as palavras. É por isso que a memorização da palavra que fazemos no domingo é muito importante. Nós lemos em casa. Então, da outra vez, na outra semana, nós aprendemos a palavra de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós temos as 8 bem-aventuranças aqui. E hoje, como eu já havia pregado antes, se eu repetir mais uma vez, aquele que é pobre em espírito, pobre de coração, o que significa isso? Não está se referindo à pobreza carnal. Claro que quem é rico carnalmente pode ter o coração rico também. Ele pensa que ele pode fazer todas as coisas se tiver dinheiro. É essa pessoa que está rico em espírito, querendo se enriquecer na carne também. Mas, se nós olharmos em Eclesiastes capítulo 5 também, realmente nós já nascemos nu e voltaremos nu. Ou todas as coisas que nós temos nos esforçado com as nossas próprias mãos, de nada poderemos levar. Como em 2 Timóteo capítulo 6 também, realmente nada trouxemos, então nada poderemos levar também. Então nós viemos nu, então partiremos nu. Então realmente como é pobre, não trouxemos nada. Então na hora de partir também, não iremos levar nada. Então, mas as pessoas, elas vêm de mãos vazias, mas na hora de ir, elas querem levar alguma coisa. Como? O que você quer levar? Não tem nada para levar. Então, pessoas assim, são pessoas que estão o quê? Com o espírito rico, o coração enriquecido. Então, se nós olharmos na Bíblia, realmente havia o rico e o pobre, né? O rico, ele comia todos os dias fazendo festas, se alimentando. E havia o mendigo, realmente com realmente a doença de pele, e vinha os cães e lambiam as suas sardas. Então, realmente, mas depois o rico e o pobre morreram. Mas o rico, ele caiu para o inferno, para a perdição, para as profundezas. Existe o juízo.
E isso não se refere dizendo que todos os ricos vão para o inferno. Então, porque realmente o que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas que são ricas carnalmente, naturalmente elas também podem ter o coração rico. É por isso que é difícil pregar para os ricos. É muito complexo eles receberem a salvação. Também tem pessoas que são muito ricas carnalmente, quando eles dizem que receberam a salvação, a vida de fé também pode ser um desastre. Então, muitas pessoas podem dizer, eu recebi a salvação, mas eu também quero ser rico, eu também quero isso, aquilo. Não se esforcem para se enriquecerem. Nós precisamos pensar, realmente a nossa vida realmente não pode ser como o de rico. O coração é enriquecido. Então o Senhor já disse que realmente os que são pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Para os que choram, realmente serão consolados. Então o Senhor já disse, para que os ricos, eles serão o quê? Aqueles que lamentam, que choram, que irão ranger os dentes, que irão realmente estar na grande sofrência no final. O que isso quer dizer? Então nesse último tempo, nós podemos ver que as pessoas, elas vivem ainda no meio do pecado, estão abaixo da maldição. Mas o Senhor, ele sente por dores de parto para realmente nos salvar, para permitir essa graça. E continuamente está permitindo a graça. Então, realmente, neste mundo também, realmente nós podemos ver que este mundo não existe a verdadeira esperança, a verdadeira felicidade. As pessoas, elas têm uma cobiça muito grande. As pessoas pensam que vão viver centenas de anos, milhares de anos. Como é que podem ser assim? Então, o Senhor, olhando para o Espírito, dirá realmente, insensato, o que você tem preparado? Para quem será? Se hoje à noite mesmo eu vier tomar a sua alma. Então, se nós olharmos para essas pessoas, são pessoas muito insensatas. São pessoas que estão vivendo no meio do desejo da carne. Então, não adianta você juntar muitas riquezas, dinheiro. Então, uma pessoa que é pobre vai viver como pobre, uma pessoa que é rica vai viver como rica. E também não existe fim da cobiça de todas essas pessoas deste mundo. Mas se nós olharmos na história desse rico e mendigo, nós podemos ver que o mendigo tinha nome, Lázaro. Por que o nome dele é Lázaro? Lázaro é que Deus é a minha ajuda, Deus é o meu auxílio, é o meu socorro. Então, da mesma maneira, em Salmos 39, versículo 3, em diante, então ele já disse, meu Senhor, realmente me faz-me saber as minhas fraquezas. Sabe, me mostra quais são as medidas da minha vida. Realmente, porque a minha vida é como se não fosse nada. Eu sinto realmente para que eu possa saber qual é o meu fim, a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil, Senhor. Então nós podemos ver que os homens, eles se enriquecem e se esforçam para juntar riquezas. Realmente o grande rei Davi soube disso. Naquele tempo, ele era o rei mais impressionante da época. Então, mas como ele soube que a vida dele era curta, fraca, e simplesmente se manifesta por um pouco e depois desaparece. Ele diz, Senhor, realmente o que eu espero? A minha esperança está em Ti. Agora, pois, Senhor, o que eu espero? Realmente, o que eu tenho de esperanças neste mundo? A minha esperança está somente no Senhor. O Senhor é a minha vida, o Senhor é o meu socorro. Então, realmente, as coisas deste mundo, realmente elas desejam ter todas as coisas. Olhem para Salomão, é o homem que teve todas as coisas. Mas o que esse próprio rei Salomão, que teve todas as coisas do mundo, disse? Vaidade, vaidades, tudo é vaidade. Se nós olharmos Eclesiastes capítulo 1, versículo até o capítulo 12, nós podemos ver que aparece 37 vezes dizendo que é vaidade. Então, aparece tantas vezes. Em inglês aparece nothing, nothing, nothing. É nada, quer dizer que não tem nada. Então, você saber disso é você ser uma pessoa que é pobre de espírito. É essa pessoa que é bem-aventurada. Então, é essa pessoa que tem a condição de receber a salvação. Uma pessoa que é rica neste mundo, uma pessoa que satisfaz neste mundo, a pessoa que quer se satisfazer neste mundo, até o fim não consegue pensar no problema do seu espírito. Não conseguem pensar nas coisas que irão acontecer após a morte.
Tem alguns ricos que quando está prestes a morrer, ele fala, nossa, agora eu preciso fazer isso. Ah, será que realmente Deus existe? Ah, será que existe o céu e o inferno? Então ficam pensativos, mas já está tarde para pensar nisso. Até os pacientes no hospital, eles olham e falam, ah, realmente para o médico, eu preciso receber a prescrição, receber o diagnóstico, a prescrição, receber o tratamento, mas se ficar esperando, e se tardar o tratamento, pode ser que morra, pode ser que não seja curado. Tem muitas pessoas que passam por isso, então pense bem numa situação dessas. Muitas pessoas falam, ah, eu estou ocupado fazendo a minha vida, tenho que fazer aquilo, trabalhar, eu não consigo ir lá receber o tratamento. Então as pessoas da mesma maneira não conseguem pensar no espírito. É por isso que quem é pobre de espírito, como eu já estou pregando continuamente, o reino dos céus é dele. Então quer dizer que essa pessoa pode receber a salvação. Então, o Senhor, ele criou o homem conforme a sua imagem. Então não é para viver este mundo se esforçando, dedicando e garantindo as coisas deste mundo. O Senhor, ele criou o homem para que o homem, realmente, ao ver do Senhor, ele é precioso. Então o Senhor, ele já disse, realmente, na palavra de Jó, realmente o homem, ele é precioso. Então se o homem não consegue compreender que ele é precioso, qual é a diferença que ele tem do animal? Então, ao ver do Senhor Deus, nós somos o quê? Seres preciosos. Então precisamos conhecer as vaidades deste mundo, precisamos ceder à sede espiritual. Existe a sede espiritual. A sede espiritual é buscar as coisas espirituais, buscar a Deus. Essa pessoa se torna uma pessoa que pode entrar no reino de Deus. Eu não estou dizendo que essa pessoa vai direto para o reino de Deus, mas essa pessoa, ela tem o que? A primeira condição, o primeiro pré-requisito para poder ir para o céu. Quem são os ricos? Os ricos são aqueles que estão longe do Senhor Deus. Não desejem ser ricos. Os ricos realmente querem buscar o sucesso deste mundo, buscam isso, aquilo. Não, me desculpem. Eles dizem que estão enriquecidos, que têm tudo neste mundo, mas são pessoas o quê? Coitadas. Infelizmente. Por que estão ali realmente se gabando, se vangloriando por uma vida que dura só alguns anos? Então, quando nós olhamos para uma coisa dessas, é o mesmo que crianças que estão felizes por conta do brinquedo que receberam. Então, qual é a diferença? Não existe diferença nenhuma. Da mesma maneira, bem-aventurados os que choram, que eles serão consolados. É uma palavra muito simples. Então, mas realmente por que eles choram? Porque eles serão realmente enriquecidos, porque eles estão na pobreza, eles serão consolados porque eles estão na doença, porque estão tristes. Não. Realmente o Senhor está dizendo, quem são consolados? Os que choram. O que isso quer dizer? São as pessoas que realmente foram criadas conforme a imagem do Senhor Deus, com o Espírito. São pessoas que sabem que ao viver neste mundo, por fim irão para o inferno. Então pessoas que são pobres de espírito conseguem perceber isso. E elas choram. Choram por conta do quê? Do pecado. Então essas pessoas que choram, essas pessoas que serão consoladas. O que é a consolação? É conhecer qual é o seu pecado, se arrepender, confessar os seus pecados diante do Senhor Deus. Então, se nós olharmos para realmente o publicano, ele veio e disse no templo, ah, Senhor, eu sou o pecador, tenha misericórdia de mim, mas o fariseu tinha muita da sua própria justiça, dizendo, Senhor, eu agradeço por eu sei o quê? Tão bom assim. Ele está se auto-satisfazendo. É um pecador, coitado. E ele está pedindo o quê? A misericórdia, a piedade. É essa pessoa que ele foi justificada. É essa pessoa que recebeu a salvação.
Então, é receber o perdão dos pecados eternamente. Agora, um espírito pecador que precisava ir para o inferno, agora pode ir para o céu. Recebeu a esperança gloriosa de poder entrar no reino do Senhor Deus. Onde já se viu um consolo maior do que este? Então, tem pessoas que são pobres, que vivem uma vida triste porque não têm a sua própria casa. Então, seria bom realmente nós ganharmos uma casa, se nós não temos uma casa, mas será que isso se torna um verdadeiro consolo para nossas vidas? Não, não se torna um verdadeiro consolo. Daqui a pouco, tudo desaparece. Do que adianta eu ganhar isso ou aquilo neste mundo? Será que esses bens materiais se tornam o consolo da minha vida? Sua família morreu, seu ente querido morreu. Se alguém for lá e te dar alguma coisa, isso vai satisfazer? Não. Isso pode te ajudar um pouco, mas depois acaba. Então, nós recebemos a nossa salvação, o perdão dos pecados, nosso espírito se salva, nós obtemos a vida eterna, a esperança de entrar no reino do Senhor Deus. Isso que é glorioso. Então, até nós podemos entrar no reino do Senhor Deus. Realmente não existe nada mais glorioso, não existe nenhuma felicidade maior do que essa. Então, realmente, isso é a salvação, é o consolo que nós podemos receber. Então, hoje nós estamos aprendendo sobre bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. O que significa essa palavra? Então, ser manso é uma pessoa que recebeu a salvação. É uma pessoa que nasceu de novo, é uma pessoa que obteve a vida eterna. Então, ser manso é o coração manso. O que é esse coração manso? É o coração de Cristo. Uma pessoa que recebeu a salvação, recebeu a vida de Cristo. Então, quando realmente Cristo morreu, ele ressuscitou, me permitiu a vida da ressurreição. Então, quer dizer que o Senhor Jesus ele ressuscitou dentre os mortos para a nossa própria justificação. Então, o Senhor ele nos justificou através da sua ressurreição. Então, nós temos essa vida que o Senhor ele nos permitiu através da sua ressurreição. Então, realmente, quando o Senhor Jesus ele morre, realmente dá muitos frutos, espíritos. Então, da mesma maneira, o Filho unigênito ele morreu para dar luz a muitos outros espíritos. Então, realmente, a vida do Filho nos foi dada. É por isso que a vida de Cristo nós a recebemos. As pessoas que vivem, realmente receberam a salvação, têm Cristo que vive em si. Então, a primeira coisa que devemos compreender, realmente que é o mais importante, é nós que recebemos a salvação, nascemos de novo, recebemos a vida eterna. Temos a esperança do reino dos céus. Então, agora, após a salvação, agora como filhos do Senhor Deus, precisamos viver a vida de fé corretamente. Para viver a vida de fé corretamente, qual é a coisa mais importante? Então, é conhecer muito bem a Bíblia, todas as outras coisas também são necessárias, mas o mais importante é saber que Cristo está em mim. Cristo está em mim. Os discípulos eles serviram o Senhor Jesus durante 3 anos e meio. E o Senhor Jesus está dizendo que agora está para partir. O Senhor Jesus ele disse que vai para o Pai. E os discípulos estavam totalmente preocupados, falando: se o Senhor ele for embora agora, realmente o que será de nós? Mas o Senhor Jesus já disse, realmente é benéfico que eu parta, porque se eu não partir, o Espírito Santo, o Conselheiro, o Consolador, ele não pode vir. Então, o Senhor já disse que ele estará dentro deles para a eternidade. Espírito Santo é o Senhor. O Senhor Jesus é o Espírito Santo. O Espírito Santo que veio para este mundo é o Cristo. É o Espírito Santo que está em nós. É por isso que em Romanos capítulo 8 também, realmente todas as pessoas que não têm o Espírito de Cristo não é de Cristo. Quer dizer que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo é tudo a mesma coisa? Então, o Espírito Santo que está dentro de nós. É por isso que em João capítulo 14, realmente o Senhor Jesus ele já disse: eu estou dentro de vós e vós dentro de mim. Realmente
É o momento onde nós podemos receber essa salvação, quer dizer que nós recebemos o perdão dos pecados, nós nos tornamos em filhos do Senhor Deus, nós recebemos a esperança de podermos nos tornar filhos, a graça. Então nós podemos dizer, agora nós nos tornamos em filhos do Senhor Deus? Ah, quer dizer que agora o Senhor está dentro de mim? E nós compreendemos a palavra. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 2 nós podemos ver realmente que nós temos agora o coração de Cristo. Quer dizer que o coração de Cristo, o Espírito de Cristo, a palavra de Cristo está dentro de mim. Então agora, como na palavra de Gálatas, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então agora realmente Cristo está dentro de mim após receber a salvação. Então agora Cristo habita dentro de mim. Como em 1 Coríntios capítulo 10, realmente agora nós não sabemos que o nosso próprio corpo é o templo onde o Espírito Santo habita em nós. Então, já que eu recebi a salvação, o Espírito Santo está dentro de mim, eu sou o templo. Então agora precisamos crer nisso. Ah, será que o Espírito Santo está dentro de mim ou não? Então, pela fé. Então, nós também cremos na palavra através da palavra do Senhor Deus de que nós recebemos esse perdão. Então, nós podemos dizer, aleluia, amém, Cristo está em mim. Ou o Senhor está em mim. O Espírito Santo está em mim. Agora o Senhor Espírito Santo está dentro de mim. E agora somente por um único Senhor eu estou em louvor. Então, mesmo que não exista nada neste mundo, realmente a melhor coisa que existe não é o próprio Senhor? Então nós precisamos saber disso. Então, mas as pessoas acham que o Senhor está bem longe. Tem pessoas que vão orar, elas vão na montanha e começam a gritar, Senhor! E o Senhor vai dizer o quê? O que foi? Vai te responder assim? Tô lá de longe, de longe, de longe. Então pense bem, então na verdade eu deveria trazer o quê? A melhor caixa de som e gritar ali no microfone, não é? Dizendo, Senhor! Para ver se ele me responde. Então realmente pense bem, na nossa própria oração também, realmente é muito importante nós orarmos, realmente em voz alta, para nós não pensarmos em outras coisas. Lembrarmos que o Senhor está dentro de nós. Essa é a coisa mais importante dentro da vida de fé. Então tem outros momentos que parece que o Senhor está dentro de nós, tem outros momentos que não parece. Então é por isso que agora o Senhor ele está dentro de mim. Então assim como Kant, não existe nada mais precioso do que o Senhor em mim. Eu não posso trocar nada deste mundo. É pelo Senhor. Então quer dizer que não existe nada mais precioso do que o Senhor. Não é? Então, mesmo na pobreza, o Senhor está dentro de mim. Então eu tenho algum medo de que eu vá morrer, de que eu vá perder alguma coisa? Então realmente como na palavra, mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, realmente nada temerei, porque Cristo está comigo. Então, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor ele está comigo. Mesmo que venha a morte, o Senhor ele está comigo, segurando na minha mão, está me levando junto. O cristão ele tem medo da morte? Então, o Senhor ele vê com preciosidade a oração do cristão. Pense bem, realmente o pai ele quer permitir muitos bens para os filhos, não é? Então os filhos estão felizes, os pais estão mais felizes ainda. Realmente até no dia da ida diante do Senhor Deus, o objetivo de nós termos sido salvos é para que essa grande glória que nós temos diante do Senhor, para que nós possamos receber. O Senhor Deus ele quer nos permitir essa graça. Vocês têm medo da morte? Então, realmente, o dia da morte é a maior glória que nós podemos ter. Então, as famílias que nós temos neste mundo, os amigos que nós temos aqui, vivemos um tempo realmente longe, realmente é uma tristeza. Mas pense bem, nós morremos, é a mesma coisa que dizemos, vamos partir e depois nos encontramos novamente. Não precisa ter medo. Qual é o medo disso?
Só estamos nos despedindo por um tempo. Fala, olha, daqui a pouco nós vamos nos encontrar de novo, tá? Então, se nós iremos nos encontrar ou não, realmente pode parecer incerto, mas os cristãos que receberam a salvação com certeza se encontram de novo. Então, quando nós nos encontrarmos novamente, realmente na frente de Cristo, realmente nós todos iremos nos encontrar novamente. Quando nós formos nos encontrar novamente, realmente como vai ser glorioso diante do Senhor. Então, agora o Senhor, Ele está dentro de mim. Bom, em Mateus capítulo 25, o Senhor já disse, realmente eu estarei convosco até o fim do mundo. Então o Senhor já nos prometeu dizendo que Ele estará conosco até o fim. Até o dia de nós irmos para o Senhor Ele estará conosco. Ele sempre estará conosco. Ele nos prometeu. O Senhor, Ele cumpre a sua promessa. O Senhor, Ele está conosco, mas nós sempre esquecemos. Onde que o Senhor está? Ele está dentro da igreja? Dentro desse prédio? Não, Ele está dentro de mim. Ele está aqui. Eu estou dentro do Senhor, o Senhor está em mim. Então, isso é uma palavra surpreendente. As pessoas que servem ao Senhor agora receberam o Espírito do Senhor, agora precisam receber o coração do Senhor. É por isso que em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, ele já disse, realmente tendes em vós este coração, o coração de Cristo. Tendes em vós o mesmo coração de Cristo. É o coração de Cristo. Então, essa palavra quer dizer que nós recebemos o Espírito do Senhor. Nós agora recebemos o Espírito, então o coração de Cristo precisa se cumprir em nós. O sentimento de Cristo. Então, realmente, quando Adão, realmente ele desobedeceu ao Senhor Deus, o que nasceu nele? Realmente o instinto do pecado. É por isso que em Jeremias capítulo 17 ele já disse que a coisa mais perversa e enganosa é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Então, os homens que nasceram como pecadores dentro de Adão, realmente mais do que todas as coisas deste mundo, realmente estão o quê? Perdidas por conta do pecado. O homem, na verdade, é o ser mais precioso de toda a criação, mas o espírito dele é o mais perverso, enganoso, corrompido deste mundo. Então, realmente, as pessoas que vivem neste mundo, realmente eles vão agindo pelas suas palavras, realmente vivendo no meio do pecado. Então, não pode ser assim. Vamos ver, o leão, ele vem e faz rau, né? É um ser que dá medo, feroz. Ele vai. O cachorro também, enquanto ele está bravo, ele vai e morde. Então, por que as pessoas elas pecam? Porque são pecadoras. Então, realmente isso é o quê? É só simplesmente um instinto do pecado. É por isso que as pessoas elas pecam. Então, da mesma maneira, realmente o próprio Senhor Jesus, ele já nos disse. Em Mateus capítulo 14, versículo 9 também. O que nos sai dos nossos corações, realmente são os pensamentos malignos, o pecado, toda essa dissolução, todas as coisas que corrompem dentro do nosso coração, todos os pecados, as perversidades, realmente os maus pensamentos que nos sujam. Mas as pessoas, elas tentam que se enfeitar, vão e usam enfeites, mas se olharmos por dentro, é totalmente sujo. É por isso que os judeus, eles acham que eles são o quê? Espirituais, têm uma vida gloriosa diante do seu Deus, mas é em vão. Olhem para os judeus, eles vão e pintam vários lugares, tudo em branco. Mas o que está tudo de branco ali? Na verdade são túmulos. Nós achamos que são algumas construções, mas eles colocam coisas brancas em seus panos brancos e pintam de branco. Então, mas ali o quê? São cadáveres embaixo. Tá tudo morto, tudo podre. Se você cutuca ali, vai sair todas as coisas mais sujas possíveis. Mas as pessoas enfeitam por cima, deixando tudo branco, tudo bonito, parecendo que tem a moral. Da mesma maneira, quando nós recebemos a salvação, nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito do Senhor. Nós não recebemos somente o Espírito de Cristo, mas o coração de Cristo também é formado em nós. Cristo veio para nós, será que nós não teremos o coração de Cristo? O coração de Cristo. Agora nós precisamos ter esse coração de Cristo. Esse é o coração de Cristo. É por isso que em Gálatas capítulo 4 também,
apóstolo Paulo ele já disse para os irmãos da igreja de Gálatas. Ele diz, até que seja formada a estatura de Cristo em vós. Eu vou sentir as dores de parto novamente, continuamente. Então, realmente, porque a imagem, a personalidade de Cristo precisa ser formada em nós. Então, os cristãos, cada momento, precisam o quê? Ter Cristo que seja formado neles, como no versículo 19. Como em Mateus capítulo 5, versículo 48, ele diz, sedes vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Como é que podemos ser perfeitos? Deus é perfeito. Nós temos um Pai realmente incrível. Se eu parecer somente a metade, já é incrível, não é? Então, claro que eu não consigo ser melhor do que ele. É por isso que se nós olharmos em 1º e 2º Pedro também, realmente a personalidade de Deus, a personalidade de Cristo precisa estar o quê? Cheio dentro de nós. Então, realmente é esse o coração de Cristo. Então, realmente o Senhor Jesus também, realmente em todo o crescimento, o Senhor Jesus, ele foi crescendo e muitíssimo. Ao ver dos homens, realmente ele é considerado que é precioso. Então, cada momento mais no crescimento do Senhor, realmente nasceu como homem. Realmente, nós nascemos também neste mundo. Nós somos o que? Pequenas bebês, crianças, estamos comendo as coisas sujas, não sabemos lavar as mãos. Mas vamos crescendo e vamos aprendendo o que as pessoas gostam, não gostam. E vamos cada momento mais aprendendo, não é? E nós temos o que? O homem interior dentro de nós. Realmente, Cristo vive em mim. Então, cada momento mais a imagem de Cristo é formada em mim. É por isso que em Efésios, capítulo 4, realmente ele já disse. Realmente o que nós cremos e conhecemos no Filho de Deus, eles precisam se tornar um só para que nós possamos crescer em uma estatura completa diante do Senhor. É por isso que cada momento mais nós precisamos conhecer o Filho de Deus. O que nós conhecemos e cremos precisa cumprir esse amor perfeito. Quer dizer que a personalidade do Senhor é formada em nós. Quer dizer que uma pessoa, quando ela cresce, o membro ele cresce junto. Quer dizer que a igreja pode crescer junto. Quer dizer que nós vamos chegar a uma estatura perfeita. A estatura completa de Cristo precisa ser formada em nós. Quer dizer que é a nossa vida de fé. Vamos pensar, realmente, se as pessoas forem iguais os cachorros que não sabem discernir as coisas, falam de qualquer jeito, agem de qualquer jeito, como é que o cristão pode ser assim? Não pode ser assim. Então, agir iguais às pessoas do mundo, faz isso, aquilo, realmente ajuntam riquezas, brigam. Como pode dizer que isso é diante do Senhor? Realmente não sabe nem se o Senhor está ali ou não está. É por isso que se nós temos o Espírito de Cristo, nós precisamos nos parecer com Cristo. Cada momento mais. É por isso que em 1 Coríntios, realmente ele já disse, realmente quem está escrito, nova criatura é. Quer dizer que nós fomos criados novamente quando nós estamos dentro do Senhor. Então agora dentro de Cristo, eu estou unido com o Senhor. E eu agora tenho uma única comunhão com o Senhor, quer dizer que estou unido com o Senhor. Quer dizer que agora eu me tornei um só com o Senhor. Então, ferro entrando dentro do fogo, fogo entrando dentro do ferro, quer dizer que assim eles se tornam um só. Então, é o fogo de ferro, ou ferro de fogo. É um ferro, mas é fogo. Quer dizer que o meu espírito e o Senhor não podem o que ser agora separados. Então isso é incrível, isso é uma verdade. Então, realmente, se não consegue compreender, é só crer. O Senhor nos permitiu essa graça para que nós possamos crer no Senhor. Então, como é que eu posso agir de qualquer jeito diante do Senhor? Realmente, agora eu sou uma nova criatura diante do Senhor. Então, eu me tornei um novo ser diante do Senhor. As coisas velhas já se passaram, veja, eis que se fizeram novas. Então, agora o Senhor, ele veio para dentro de mim, agora eu me tornei novo. Então você precisa se tornar uma nova pessoa para que possa se abrir os novos céus e as nova terra. Então o novo céu, a nova terra, realmente os homens que agora estão preparados para entrar nesse reino do Senhor Deus.
As coisas velhas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Então vejam o que aconteceu. Então o que é que nós temos para ver aqui agora? Claro que nós recebemos a salvação, e não quer dizer que vamos nos tornar como se fossem anjos, não é? Então nós nos tornamos em filhos do Senhor Deus. Nós temos esse Espírito do Senhor. Agora nós temos essa vontade de queremos viver como filhos do Senhor Deus. Quer dizer que cada momento mais vamos crescendo. Então quanto mais nós vamos crescendo, mais nós vamos sendo como o Senhor, não é mesmo? Então precisa se tornar assim. Precisa, com certeza. Mas as pessoas falam, eu estou vivendo assim, quer viver do seu próprio jeito, e falam, pastor, como é que eu posso viver como o Senhor? Não tem como. Eu e o Senhor somos um só. Então nós somos pessoas que agora temos esse Espírito do Senhor, nós temos a esperança do Senhor. Como em 1 Coríntios, realmente capítulo 14 já disse para que nós possamos verificar a nós mesmos, provarmos se nós estamos na fé. Realmente nós precisamos saber que Cristo está dentro de nós. Realmente se nós não o soubermos, quer dizer que nós já fomos aqui abandonados. Então nós precisamos ver, será que essa fé que eu tenho é uma fé verdadeira diante do Senhor Deus? Daí eu preciso testar. Eu preciso ver, será que eu estou com saúde ou estou sem saúde? Quer dizer que tudo isso é como? Pela palavra. Quer dizer que a fé vem pelo ouvir da palavra. Quer dizer que pela palavra, realmente eu posso crer essa palavra do Senhor Deus dentro de mim. Quer dizer que cada momento mais eu preciso verificar dentro de mim se essa palavra é verdadeira. Então, realmente eu recebi a salvação conforme a palavra? Será que eu nasci de novo conforme a palavra? Será que agora eu já me tornei como filho do Senhor Deus? Será que eu recebi o Espírito Santo através da Bíblia? Será que o Senhor ele está dentro de mim? Eu preciso ir provando um a um. Então, se eu consigo crer nessas coisas, realmente eu posso ver que essa fé está dentro de mim. Então, nós cada momento mais precisamos saber, realmente, será que o Senhor ele não está dentro de nós? Porque se o Senhor ele não estiver dentro de nós, nós somos o quê? Realmente bastardos. Então, nós seremos bastardos diante do Senhor Deus. Então, se Cristo não está em mim, realmente não dá nada certo. Eu preciso o quê? Me parecer com Cristo. Seja o meu pensamento, seja a minha hora de falar, seja as minhas ações. Cada momento mais eu preciso me aperfeiçoar. Eu preciso me parecer com o Senhor para que esse meu corpo também ele possa ser o quê? Tornar santo, glorioso como o do Senhor. Então olhem só também para as cigarras. Para se tornarem cigarras, elas demoram. Realmente, mas elas gastam 15 anos para se tornarem as cigarras e elas saem da terra e se tornam as cigarras. Olhem para as libélulas que estão aqui no rio do lado da igreja também. Elas ficam encasuladas dentro do ovo delas, depois elas se soltam e se tornam libélulas e saem voando. Então são larvas pequenininhas, esquisitas. Tão esquisitas de se ver, mas depois se tornam o quê? Uma borboleta e saem voando. Da mesma maneira, o nosso corpo, o nosso espírito precisa ser o quê? Transformado. Não é? Cada momento mais nós precisamos ser transformados. Mas passam 5 anos, 10 anos, é a mesma coisa. Não me perdoem. Se for desse jeito, precisa pensar, será que não tem nada de errado aqui? Pode ser que você já esteja morto, esteja adoecido. Alguma coisa está errada. Precisa verificar o que está acontecendo. Mas ele fala, está tudo bem. É só que ir para a igreja, louvar e não sei o quê. Será que isso é você fazer bem? As pessoas que frequentam a igreja, tem pessoas que fazem muito melhor do que essas coisas. Olhem para os muçulmanos. Eles oram quase 7 vezes ao dia. Pelo Deus Alá deles, eles dão a própria vida. As pessoas que criam o Buda, que nem existe, e estão ali rezando o dia todo. Olhem os templos budistas, são gigantescos. O cristianismo é uma religião? Não, não é religião. É a vida. É a vida de Cristo.
a personalidade de Cristo. Então agora essa palavra da Bíblia, realmente que precisa se cumprir em nós. Quer dizer que nós precisamos cumprir essa palavra em nós. Então assim conforme a palavra do Espírito Santo, o Senhor, ele realmente ressurgiu pela palavra. Conforme a palavra, ele nasceu de novo. Ele veio para este mundo conforme a palavra. Então, verdadeiramente, tudo pela palavra. Então, nós também, se agora recebemos a salvação, essa palavra está dentro de nós. Essa palavra muda o nosso coração. Essa palavra se torna o condutor das nossas vidas. Cada momento vai se cumprindo um a um dentro de nós. Isso é a imagem de Cristo. Isso é me parecer com Cristo. E é por isso, você ser manso, quer dizer que o Senhor, ele é manso. Vamos procurar a palavra de Mateus, capítulo 10, versículo 29. Mateus, capítulo 10, capítulo 11, perdão, capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, o Senhor Jesus, ele está dizendo, eu sou manso e humilde de coração. O Senhor Jesus, ele está dizendo sobre a si mesmo, dizendo que é manso e humilde de coração. Ele está dizendo, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. As pessoas que receberam a salvação receberam o Espírito do Senhor, o coração do Senhor, e precisam aprender o Senhor. Precisam se parecer com o Senhor, conforme a personalidade do Senhor, a personalidade do cristão precisa ser formada dentro dele. Então precisa ser manso e humilde. Cada momento mais precisa se parecer com o Senhor. Então é por isso, se nós olharmos no Antigo Testamento também, realmente o servo realmente mais incrível do Senhor, nós podemos dizer que é Moisés. Então Moisés é aquele que conduziu o povo de Israel para fora do Egito. Então durante 40 anos ele conduziu o povo para a terra de Canaã. Mas se olharmos em Números capítulo 12, realmente conforme disse a palavra do Senhor, o Moisés, ele era manso, realmente mais manso do que todas as pessoas ali. Então, mais do que todas as pessoas do mundo, Moisés, ele era manso. Manso. Moisés, ele é a imagem do Senhor. É aquele que nos resgatou realmente do poder do diabo, Satanás, e agora está nos conduzindo para o seu povo. Quer dizer que ele nos salvou do pecado. Então agora está conduzindo para a terra, no meio da vivência do deserto. Quer dizer, tudo isso é um momento de preparo para podermos entrar na terra de Canaã. A terra de Canaã é a imagem do reino do Senhor Deus. Então realmente nós, os cristãos que recebemos a salvação, agora estamos nessa imagem de que nós iremos entrar no reino do Senhor Deus. Então a pessoa mais mansa do Antigo Testamento, nós podemos dizer que é Moisés. O que significa ser manso? Nós não sabemos quanto que Moisés ele sofreu tanto. Moisés, ele era chamado filho da filha de Faraó. Ele era o homem que podia ter todas as coisas deste mundo. Do castelo. Ele é uma pessoa que se fizesse bem, vivesse bem, ele poderia até se tornar o faraó. Pensem só nisso. É por isso que em Hebreus, capítulo 12, também realmente toda a palavra nós podemos ver Moisés, ele cresceu e ele não desejou ser chamado filho da filha de Faraó. Então toda essa riqueza,
essa glória que ele tinha, ele abandonou para sofrer junto com o povo de Deus. Quer dizer que era mais importante ele sofrer por conta das glórias que estava para receber. Então o povo dele estava sofrendo tanto como realmente ali como escravos. Será que ele podia ficar simplesmente ali, realmente curtir a própria vida dele? Não, ele desejou sofrer junto com eles. Então a partir daquele momento nós podemos ver realmente Cristo também realmente manifestou o sofrimento de Cristo através dele. Então nós podemos ver que realmente o sofrimento que ele recebeu realmente era muito maior. Mas ele esperava o quê? Receber a glória do Senhor. Todas as riquezas do Egito realmente eram menores. Realmente porque a glória do Senhor Deus que ele iria receber era muito maior. Ele esperava por isso. Então esperam para o galardoador. Observa, o galardoador das nossas almas. Então o Senhor Jesus, ele era aquele que realmente era manso e humilde de coração. Então, o Senhor disse realmente para tomar o seu jugo e aprender do Senhor. Então realmente nós temos o nosso pecado, nós nascemos no meio da iniquidade, vivemos na iniquidade, mas agora as pessoas receberam a salvação, receberam o Espírito de Cristo, agora tem um coração de Cristo dentro deles. Nós recebemos agora essa personalidade de Cristo. Realmente, eis que as coisas velhas já se passaram, eis que se fizeram novas, eis que tudo se fez novo. Então, isso é algo lógico. Então, nós também, agora que temos o Espírito Santo dentro de nós, o nosso coração, vivência, a palavra, a nossa forma de agir ou pensar, tudo é do Senhor. Cada momento mais o Senhor nos ajuda para que nós possamos nos parecer com Ele. E nós precisamos ser assim. Cada momento mais. E é por isso que em Efésios capítulo 4, versículo 15 também. Realmente, toda a nossa vivência, nós já fomos crescendo. Então, quer dizer que nós, em toda a nossa forma de viver, nós precisamos crescer no Senhor. Nós precisamos crescer até ali. É por isso que você ser manso, então isso é o coração do Senhor. Esse é o coração do cristão que recebeu a salvação. Aqueles que choram serão o quê? Consolados? É a salvação. Quem é manso é aquele que é o cristão, que é o coração do cristão após a salvação. Ao compreender essa palavra da Bíblia, realmente eu pude perceber realmente quão glorioso é. Quer dizer que o Senhor, ele está dentro de mim. Nós temos Jacó para receber a bênção da primogenitura. O irmão dele, Esaú, realmente perdeu essa primogenitura e depois queria matá-lo, perseguiu a Jacó. E agora ele, fugindo do seu irmão, ele foi para a casa do seu tio. A primeira vez ele saiu da casa dos seus pais, passando pelo deserto, triste. De noite ele dormiu ali naquele deserto, realmente naquelas campinas, e realmente usando uma pedra como travesseiro, ele adormeceu. Eu não sei se ele jantou ou não, mas eu sei que ele estava chorando, pensando, mente agora como será da minha vida? De longe, de perto, tinha animais realmente chorando, curvando, realmente pode ter sentido medo, mas no sonho dele, realmente veio anjos que subiam e desciam dos céus, a voz do Senhor que se ouviu lá de cima, dizendo, Jacó, eu sou contigo. Então, tudo que eu tenho prometido, realmente irei fazer cumprir na sua vida. Onde quer que você vá, eu estarei contigo. Então, Jacó, ele se assustou e acordou do seu sono. Disse, nossa, aqui realmente é a porta dos céus, aqui é a casa de Deus. Então, o Senhor agora está com ele. Então, realmente ele recebeu essa bênção do Senhor. Agora, o Senhor está com ele. Então, onde quer que ele vá, o Senhor está com ele. Existe essa promessa do Senhor. É por isso que Jacó, ou o que quer que ele faça, aonde quer que ele vá, ele creu nessa promessa do Senhor.
Isso é fé. Então, a palavra do Senhor Deus, a promessa de Deus se cumpriu. Então, nós recebemos a salvação, nós estamos tristes, ricos, alegres, pobres, não importa, onde quer que nós vamos, nós precisamos estar junto com o Senhor. O que quer que façamos, o Senhor está junto conosco. Isso é vida de fé. Isso é nós estamos louvando em comunhão, orando diante do Senhor Deus. Mas você simplesmente vir para a igreja e fazer essas coisas, mas sem ter essa palavra, isso não é vida de fé, isso é uma vida religiosa. Você está o quê? Zombando de Deus com essas coisas? É simplesmente ficar sentado aqui na igreja porque Deus está aqui dentro dessa igreja? Não, não é assim. Então, seja no trabalho, seja na sua casa, o que quer que você faça, é o lugar para servirmos o Senhor. O Senhor, Ele está conosco. Então, conforme a nossa palavra, as nossas ações, nós precisamos manifestar a Cristo dentro de nós. E é por isso que ser manso. Se nós olharmos no dicionário, nós podemos ver que manso é uma pessoa que é uma pessoa mansa, uma pessoa que é humilde, é uma pessoa que respeita as outras pessoas, que abaixa a si mesmo. Tem vários dicionários mostrando os seus significados. Então, mas nós podemos ver que essa humildade, essa mansidão, é a personalidade de Cristo que foi plantada em nós. Então, essa mansidão do Senhor, realmente Ele está dentro de nós, Ele foi plantado em nós. Então, cada momento nós podemos aprender sobre o Senhor. Cada momento mais nós vamos nos parecendo com o Senhor. Vamos procurar Isaías 54. 53. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Capítulo 53, versículo 7. Vamos ler todos juntos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro que foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a sua boca. A palavra de Isaías foi escrita por volta de 700 anos antes de Cristo e representou o Senhor Jesus. Então, olhem quanto sofrimento que o Senhor Jesus ele passou. Então, realmente, ele foi zombado, realmente pelo próprio povo do Senhor Deus. Ele foi desprezado. Realmente tentaram matá-lo. Ele foi sentenciado à morte no final. Ele foi açoitado. Os soldados romanos zombaram do Senhor Jesus, esbofetearam, pegaram um pau e bateram na cabeça dele também, torturaram. Ele passou por todas as coisas mais terríveis que podemos passar. Então, ele ter sido açoitado, sendo derrubado, levantado, realmente foi crucificado. Todo esse sofrimento, toda essa miséria ele passou. Mas esse Senhor é um Senhor igual a Deus, mas por que ele passou por algo tão triste, tão difícil assim? Como um pecador, realmente foi torturado e morreu. Por quê? Então, até realmente quando ele estava nesse sofrimento, ele não abriu a sua. Então, Pilatos, ele disse, o Senhor Jesus não tem pecado, mas o povo de Israel queria o quê? Matá-lo. Não importava, queriam matá-lo. Então, o Senhor Jesus disse, realmente, o que eu tenho pecado? Então, realmente, eu disse para não, realmente, eu impedi os tributos para César? Então, realmente, o Senhor Jesus, ele podia ter dito essas coisas, mas o Senhor Jesus não falou nada. O Senhor Jesus, ele podia falar somente, dizendo, eu não tenho pecado, então Pilatos iria soltá-lo. Mas o Senhor Jesus ficou calado. Quando cuspiram nele, ficou calado. Quando bateram nele, ficou calado. Realmente pegaram o pau e bateram no Senhor Jesus e ele ficou calado.
Ele simplesmente foi crucificado em silêncio. É como a ovelha que é levado perante os seus tosqueadores, sendo levado para um matadouro. Então o boi, ele realmente luta de todas as formas para não ser levado para o matadouro, não é? A ovelha também sabe que está indo para a morte. Os outros animais também sabem que estão indo para a morte. Mas a ovelha, ela é manso. Antigamente nós criávamos um cachorro na minha casa. E quando minha mãe dizia: "Ah, vamos vender aquele cachorro na feira hoje." O cachorro não saía de jeito nenhum. O cachorro, ele entende. Ele sabe que quando ele for vendido, ele vai virar a sopa. Então, mas o Senhor Jesus realmente é como se estivesse sendo levado diante dos seus tosqueadores. Não abriu a boca. Eu já vi como eles matam uma ovelha. Então, na China. Então, um irmão, ele disse: "Ah, vamos comer carne de carneiro." E eles nos mostraram como é que matavam uma ovelha. Então, eles amarram somente a perna, as patas da frente. E vão e deixam meio que ajoelhados, deitados. E depois só furam o pescoço. E vai derramando sangue, 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 sangue. E a ovelha solta somente alguns gemidos e morre. Se fossem os outros animais, ia berrar, ia ser uma loucura. Eu já vi até quando eles estão tosqueando a ovelha. Quando estão tosqueando, tirando essa lã das ovelhas. Tem vezes que machuca, mas ela fica o quê? Em silêncio, quieta, parada. Não chora, não faz barulho nenhum. Então, quando nós olhamos, parece que está morto, fica parado. Então, depois cai todo essa lã, toda essa pelagem dele, e depois ele se levanta e vai embora. Então, assim como a ovelha que está o quê? Que não abriu a boca, que está quieta. Então, para explicar o Senhor Jesus, acho que o Senhor Deus, ele criou a ovelha desse jeito. Então, mesmo passando por alguma dificuldade, por alguma tristeza, está em silêncio. O Senhor Jesus, realmente ele foi xingado, blasfemado, mas ele não realmente revidou. O Senhor Jesus, ele simplesmente deixou para o justo juiz. Então, mesmo que o zombassem, o xingassem, ele não xingou de volta. Ele não disse: "Ah, vocês sabem quem sou eu? Vocês sabem o que vai acontecer com vocês?" Não, o Senhor Jesus não disse nada disso. Ele ficou em silêncio, calado, sem abrir a boca. Por quê? Então, o Senhor Jesus, ele passou pelo sofrimento pelos pecadores, e essa é a vontade do Senhor. Então, assim como foi escrito na palavra da Bíblia do Senhor, realmente já foi determinado que uma pequena ovelha haveria de morrer. Então o Senhor, ele veio e fez conforme o prometido. Então o Senhor Jesus, ele já disse, realmente para aprender dele. Então o Senhor, ele não veio para tomar a vida, mas ele veio entregar a sua própria vida. Ele veio para entregar a sua própria vida, para realmente ganhar mais vidas diante do Senhor Deus. Esse mandamento veio do Senhor, é a vontade do Pai. Como Mateus, capítulo 25, o Senhor Jesus, realmente no último tempo também já disse, Pai, que não faça conforme a minha própria vontade, mas a vontade do Pai. Então o Senhor Jesus tinha o sofrimento da cruz, iria sofrer, mas ele disse, Senhor, não faça nada disso. Por quê? Realmente faça conforme a vontade do Senhor Deus. Então, realmente, eu ser salvo, e isso é a vontade do Senhor Deus, eu preciso o quê? Me sujeitar por completo à vontade do Senhor Deus. É por isso que não tenho o que realmente reclamar, não tenho o que estar realmente triste diante do Senhor Deus. Nós simplesmente podemos o que? Aceitar. Então, isso é ser manso e humilde. É por isso que em Filipenses capítulo 2,
Realmente ele se rebaixou a si mesmo até a morte de cruz. O Senhor, que é o mesmo que o Criador, ele se abaixou, ele se fez como um homem. Então o Senhor Jesus, ele não é homem, mas ele se fez como homem. Ele se rebaixou por completo. Ele abaixou a si mesmo e se sujeitou até a morte de cruz. E essa é a humildade da Bíblia. A mansidão. A mansidão e a humildade, eles estão juntas. Elas jamais ficam separadas. Não é você se sujeitar por completo diante do Senhor. Isso de forma silenciosa. Qual seja a tribulação, qual seja a dor. Não tenta ir contra, não reclama, não vai xingar por conta disso. Fica em silêncio até o fim. É se sujeitar até o fim. Isso é a mansidão. Nós também, essa mansidão do Senhor, precisamos receber essa palavra. Nós precisamos seguir o Senhor. Qual seja a tribulação, qual seja a tentação, qual seja a dificuldade. Eu não devo estar ali reclamando, mas eu preciso estar me sujeitando por completo a essa palavra do Senhor. Consegue entender? É isso que o Senhor ele está nos ensinando. Ah, como é que nós podemos fazer uma coisa dessas? É por isso que em 1 Pedro, capítulo 1, em diante, eu já disse realmente que o Senhor ele teve esse coração, nós precisamos ter esse mesmo coração que Cristo. Quer dizer que nós realmente não estamos mais buscando o desejo da nossa carne, mas estamos buscando a palavra do Senhor, para que nós possamos viver o restante das nossas vidas para Cristo. Cristo, ele sofreu por nós, ele morreu na cruz por nós. Agora com esse mesmo coração com Cristo, nós precisamos ter esse mesmo pensamento de Cristo, porque Cristo já padeceu, já cessou o pecado. Quer dizer que agora nós precisamos ser como o Senhor. Para viver conforme a palavra do Senhor. Para poder pregar a palavra do Senhor. Qual seja a tribulação, a dificuldade que eu estou passando, o mesmo coração, eu preciso ter essa armadura. O que é a armadura? Uma pessoa, ela veste a armadura na guerra, não é? E tem as flechas que vêm voando, mas se eu tiver a armadura, essa flecha não vai conseguir furar no meu coração. Então, para viver conforme Cristo, então, realmente o Senhor ele já cessou o pecado para que nós possamos viver conforme o Senhor. Então, já foi cessado o pecado acabou. Agora nós estamos vivendo conforme o Senhor. Então, realmente, nós estamos vivendo para o Senhor, nós podemos viver sem pecar. As pessoas falam, ai, pastor, como é que eu posso viver sem pecar? Eu tenho carne, eu preciso pecar. Você vai continuar pecando. Então, todo aquele que é nascido de Deus, ele não peca. Realmente, na palavra de João, realmente já disse, não é que nós não vamos pecar por completo. Quer dizer que mais vamos deixar de pecar esses pecados, é como de costume. Cada momento mais nós iremos nos parecer com o Senhor. Então, quer dizer que assim podemos viver sem pecar. Então, você precisa viver pecando? Tem algum motivo para isso? Você precisa roubar, você precisa furtar de alguém, você precisa fazer alguma coisa ruim? Quando a vida de fé ele cresce num determinado nível, seja Moisés, seja os profetas, eles tiveram que pecar? Paulo, ele cometeu algum pecado? Então precisa pecar? Isso vai ficar dando desculpas, dizendo, é porque eu tenho a carne, pastor. É isso? Então Paulo também ele disse que ele realmente faz a sua carne sofrer para que possa se sujeitar. Então essa carne e o espírito estão brigando. Então nós precisamos controlar esse desejo da carne que está lutando contra nós, nós precisamos fazer vencer. Então claro que existe o sofrimento nesse meio. Em 1 Pedro, capítulo 4, também ele já disse sobre esse sofrimento que nós temos, o sofrimento que nós recebemos com Cristo. Quer dizer que o Senhor ele vai pedir com que o nosso espírito, quer dizer que como o Senhor Jesus ele já disse, realmente Pai, realmente
Eu entrego esse meu espírito para ti, da mesma maneira como o Senhor Jesus que se entregou e permitiu, entregou o seu espírito para o Senhor. Nós também, quando estivermos no meio do sofrimento, até o fim, a nossa oração é de que, Senhor, realmente eu peço para que todas as coisas fiquem sobre ti, porque o fim está próximo. São aquelas pessoas que estão dentro do Senhor, mesmo no sofrimento. Realmente ele entrega o seu espírito para o Senhor. Então nós sofremos. É algo medonho? Vocês têm medo? Vocês querem fugir disso? Então, no meio do sofrimento, realmente o Senhor, Ele está conosco. Nós aprendemos o Senhor. Cada momento mais, nós precisamos lembrar disso. O Senhor está conosco. Daqui a pouco, realmente no sofrimento que nós temos, que é momentâneo, nós iremos para o Senhor. Como em Romanos, capítulo 8, realmente versículo 17, para nós podemos receber essa glória com Cristo, nós também devemos o quê? Receber o sofrimento, nós precisamos padecer com Ele. Não pensem só, qual é o grande valor dessa glória do Senhor? Então, essa mansidão é você, por conta própria, se sacrificar para o Senhor. Então, qual seja o sofrimento, qual seja a dor, realmente eu preciso obedecer diante do Senhor. Então, nós precisamos saber que isso é a humildade do Senhor. Estamos ouvindo a palavra do Senhor. Nós queremos obedecer, mas nós falamos, já que eu não quero obedecer, eu não obedeço. Se eu quiser obedecer, eu obedeço. Como eu posso dizer que isso é mansidão? A carne não gosta mesmo. A carne quer viver do jeito que quer. Uma pessoa que recebeu a salvação, ouve a palavra e fala, amém, eu vou viver conforme o Senhor, eu preciso agradar o Senhor. Eu preciso retribuir o Senhor. Tem esse coração, mas e aí? Depois que acaba o culto, abre a porta da igreja, sai lá para fora e fala, será que eu preciso viver conforme o Senhor? Eu tenho meus problemas. E sai lá para fora. E ele fala, tem isso, aquilo. Eu posso viver sim pelo Senhor, mas também, eu tenho aquilo ali para fazer, eu tenho isso, aquilo, olha só. Ele vê um carro lindo e fala, nossa, olha que carrão. Nossa, será que aquilo é um Tesla? Nossa, parece muito bonito. Nossa, eu vou juntar dinheiro e comprar um desses. Outra pessoa vai lá e compra uma roupa boa. E fala, nossa, que roupa. Nossa, que marca é aquela? Cobiça. E fala, nossa, olha aquela casa, eu quero ter uma casa igual aquelas. O Senhor já disse que preparou a nossa morada para nós. Por que tem tanta cobiça neste mundo? Por quê? Olhem só o cante que nós já tivemos hoje. Realmente essa bênção que nós recebemos do Senhor, nós precisamos lembrar. Realmente é uma bênção gloriosa que não tem como comprar com dinheiro, nós já recebemos. Então nós já cantamos hoje também. Todos os desejos deste mundo, realmente nós olhamos para este mundo, são coisas deste mundo, são coisas de brinquedos de criança, coisas infantis. É incomparável com as coisas dos céus. São coisas que irão se apagar, coisas que irão desaparecer. Então nós estamos esperando pelas coisas gloriosas sobre esse bens do reino dos céus. Nós sofremos por essas coisas. Sabem por que é o sofrimento que nós recebemos? É para nós podermos ser dignos de entrarmos nesse reino do Senhor Deus. Então nós sofremos, nós falamos que estamos tristes por conta dessa dor que estamos recebendo. Não diga uma coisa dessa. Olha quanta aflição que o Senhor recebeu por nós. E é por isso. Em 1 Coríntios, capítulo 13, realmente o amor, realmente como é estar na mansidão, ter a paciência, a perseverança, ser manso. Porque ser manso é você aguardar, você esperar. Você poder obedecer silenciosamente, é não ser arrogante, é não buscar o seu próprio desejo, não é reclamar, não é o cristão.
quando ele passa por um pouquinho de dificuldade, ele já tem um coração arrogante também. Não pode ser assim. Uma pessoa que é arrogante não tem como ter o coração humilde. Quem busca o seu próprio desejo não é humilde. Nós vivemos para a nossa própria alegria, nosso próprio desejo, satisfação. Não, nós precisamos pensar como é que eu vou agradar ao Senhor Deus? Como é que eu vou viver pelo Senhor? As coisas deste mundo parecem tão boas. Queremos viver por essas coisas deste mundo? Como é que nós iremos viver pelo Senhor curtindo todas as coisas deste mundo? Como é que iremos viver pelo Senhor se não queremos sofrer pelo Senhor? O apóstolo Paulo ele já disse, todos os dias eu morro, eu pereço, eu padeço. Então se eu morro com Cristo, realmente eu posso ser vivificado com Cristo. Sofrer com Cristo. Realmente passar pela dificuldade, mas eu preciso o quê? Suportar. Não reclamo. Então os cristãos, realmente só um pouquinho já reclama, só um pouquinho já quer brigar, só um pouquinho já quer discutir. Como é que isso quer dizer ser manso? Isso não é ovelha, isso é um leão. O João Batista já disse, realmente, eis o Cordeiro de Deus que leva o pecado do mundo. Então ali naquele meio, realmente o Espírito Santo estando ali em mim. Então realmente nós precisamos saber que somos batizados pelo Espírito. Então realmente sobre a cabeça do Cordeiro existe o pombo. Imaginem só, esse cordeiro se tornar um leão. O pombo não consegue pousar sobre a cabeça, ele vai embora. Então vai, as pessoas brigam, tem um coração arrogante que dá o soco na cara do outro. Como pode ser assim? Mesmo que você seja blasfemado, é perseverar. É estar em silêncio, segurando, aguentando. Então realmente não briga, não discute, realmente não busca o seu próprio proveito. Como em 1 Coríntios, ele fala continuamente como é o amor é assim, Cristo é assim. Ele vai explicando um a um. É por isso que dentro dos livros que eu já escrevi, nós temos o amor, a personalidade de Cristo. Leiam esses livros também. E é por isso em 1 Colossenses, capítulo 3, realmente com mansidão e humildade nós precisamos suportar uns aos outros em longanimidade. Então nós recebemos a salvação, mas a vida de fé não cresce. Não pode ser assim. Nós podemos olhar o quê? Tem pessoas que, na vida de fé, tem pessoas que têm a fé pequena ainda, são como crianças, então nós precisamos o quê? As pessoas que são mais velhas na fé precisam olhar, observar, ajudar. Na Bíblia, nós simplesmente vamos procurar pessoas que parecem comigo, pessoas boas para eu me conviver. Eu simplesmente só estou em comunhão com essas pessoas? Não. Preciso ser manso e humilde. Preciso o quê? Receber, aceitar em amor. Então, quem é manso, realmente herdarão a terra. O que o Senhor disse? Que vai herdar a terra. O que o Senhor ele disse? Quer dizer que vai permitir alguma coisa deste mundo glorioso? Não é isso. Então quer dizer que a herança eterna do reino dos céus. O novo céu e a nova terra. O Senhor já disse em Apocalipse, o novo céu e a nova terra ele já preparou por nós. Então ele vai nos permitir a herança gloriosa para aquele que é manso e humilde. Então neste mundo existem muitos homens malignos que estão dominando essa terra. Os malignos, os ímpios, eles estão enriquecidos, prevalecendo. É por isso que em Jó realmente já disse como realmente prospera o ímpio. Então eles realmente crescem, realmente os seus bens, os seus gados, eles realmente crescem em número. Cada momento mais aumentando no dia a dia. Vivem bem, eles estão louvando, cantando, mas por fim eles vão para onde? Para a perdição. Eles são como um porco para a ceia.
É por isso que vamos trocar Salmos 37. Vamos procurar essa palavra da Bíblia. Salmos 37. Versículo 7. Salmos 37, 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos, deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Versículo 9 e 10, vamos ler todos juntos. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Ele disse, descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Então, realmente, tem os homens ímpios deste mundo que vivem bem, que estão vivendo na sua geração, e as pessoas falam, Senhor, por que eles vivem bem? Por que eles estão ali prosperando, Senhor? Em Salmo 73 também já disse a mesma coisa. O ímpio prevalece, o ímpio está vivendo tão bem. Mas ali é o quê? Como um escorregadio, eles são derrubados. Daí eu falo, Senhor, eu estou me afogando, eu estou aqui na aflição. Senhor, por que o ímpio está vivendo tão bem assim? O ímpio, ele fala, estou vivendo bem, eu estou tão bem. Por quê? Por quê, Senhor? Por que os ímpios, eles prosperam no mundo, eles aumentam em riqueza? Por fim, saberemos. Por fim, haverá a queda para o inferno. É por isso que para aquele homem que foi para o inferno, ele fala, você já recebeu todas as coisas. Enquanto você estava em carne, mas e Lázaro não recebeu nada. Agora Lázaro está sendo consolado. Então, quando vocês terem todas as coisas deste mundo, não se alegrem pelas coisas do mundo. Que será um sofrimento para a eternidade. Então, se vocês ficarem reclamando pelas coisas deste mundo, vocês começam a falar, por que eu sofro tanto? Olhem para Jó. Jó, ele serviu tão bem o Senhor Deus, mas por que ele sofreu? Para ele passar pelo sofrimento. Então, é uma diferença realmente exata de uma pessoa que passou pelo sofrimento e que não passou. Então, o ímpio, daqui a pouco, desaparece. Daqui a pouco ele desaparece. Somente o manso e humilde pode obter o Senhor. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de Deus. Eles têm a esperança no Senhor. Conforme a palavra do Senhor, aquele que obedece ao Senhor, ele pode herdar a terra. O que é a terra? Depois que esse mundo todo acabar, eu vou viver bem neste mundo? Não. Existe o quê? O novo céu e a nova terra. É por isso que versículo 18, vamos ler todos juntos, 37, 18. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. O Senhor, que é completo, aqueles que são perfeitos, vivem diante do Senhor Deus, a sua herança será para a eternidade. É eterna, é para sempre, a glória eterna que o Senhor Deus permite para nós. É por isso que na palavra de Hebreus, capítulo 10, também, realmente nós temos realmente a vivência do cristão. Os cristãos, realmente no passado, realmente na igreja católica antigamente, realmente quando não ouviam a palavra do Senhor, da igreja católica, perdão, eles iam e matavam, levavam até a Inquisição, né? Queimavam as pessoas penduradas no madeiro. Então isso realmente acontecia antigamente. Então realmente o sofrimento que passamos é uma grande felicidade, porque existe uma glória muito melhor, muito maior. Então mesmo que haja o sofrimento, eu simplesmente aceito com paciência. Porque existe o reino dos céus, existe uma herança gloriosa muito melhor do que esta. Martim Lutero. Nós temos a canção que ele fez. Ele disse realmente, eu sou forte no meu Senhor.
Ele disse: sejam os meus famílias e parentes para a glória e o reino do Senhor Deus. Eu posso trocar por todas as coisas. Mesmo que o meu inimigo ele releve todas as riquezas, as glórias que existem neste mundo, eu estarei com o Senhor. Então, realmente, se você quiser levar, pode levar tudo. Então, eu já me alegro, me satisfaço no Senhor. Então, você viver para o Senhor, então, ó, pode parecer que está realmente no prejuízo, mas não se preocupe, o Senhor ele retribui com todas as coisas depois. Então, como é assim? Vocês estão tão tristes, difíceis. O Senhor ele está dentro de mim. O Senhor ele está comigo. Eu estou dentro do Senhor. Então, essa herança do Senhor é eterna. Então, quem é manso realmente é bem-aventurado, porque herdarão a terra. Quer dizer que vão herdar a herança gloriosa do Senhor Deus. Existe esta promessa do Senhor. Entenderam? Então, Mateus capítulo 5. Leiam em casa, leiam de novo, pensem de novo, memorizem. Entenderam? Continuamente nós iremos aprender essa palavra. Vamos orar? Senhor Deus Pai, santo e misericordioso que nos ama. Nosso corpo, espírito, tudo foi comprado pelo Senhor. Senhor, que o restante das nossas vidas nós possamos viver para a glória do Senhor, para que possamos servir o Senhor. Senhor, que a cada momento realmente nós possamos estar diante da sua glória. O Senhor já disse que o manso herdará a terra, Senhor. Nós aprendemos essa palavra, nós também possamos nos tornar em seres mansos diante do Senhor. Qual seja a dificuldade e a aflição, nós possamos ser mansos. Que nós possamos estar esperando na palavra do Senhor. E nós possamos viver uma vida de obedecer ao Senhor. Senhor, que o Senhor Deus possa nos permitir a graça para que nós possamos herdar as coisas gloriosas. Que o Senhor possa conduzir a nossa vida. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.